Boa noite, público do Iaras e Pagus, comunidade 247. Eu sou a Nani Pérez, eu estou aqui com a minha colega Andréa Truz, e hoje a gente trouxe um tema bastante importante para o país inteiro, que é a universidade pública. Eu estou aqui com a professora Cristina Carvalho e o professor Daniel Lacerda. O Daniel e a Cristina são os mentores do projeto A Verdade sobre a Universidade Pública, implementado em parceria com diversas entidades e professores de universidades públicas do Brasil inteiro. O Daniel é engenheiro, doutor em administração pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas áreas de estudos organizacionais e administração pública. A Cristina é economista, doutora em administração pela Universidade de Córdoba, na Espanha, professora recém-aposentada também da Escola de Administração, da UFERS, eles vão me corrigir já como é que a gente fala, a UFRGS, onde ela lecionou até um mês atrás em disciplinas da área de estudos organizacionais. Boa noite, Daniel, boa noite, Cristina, muito bem-vindos. Querem dar as suas boas-vindas? Já coloquei. Boa noite a vocês, muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os nossos colegas e estudantes da URGS e também do Brasil inteiro. Olá, boa noite a todos. Que nossa conversa seja interessante para todos. Eu ia ressaltar que a Cristina é recém-aposentada, com muita alegria. A gente tem uma satisfação de ver que, por enquanto, aqueles que trabalharam muito a vida inteira, né, conseguem gozar do seu justo e merecido interrupção do trabalho para poder se dedicar aos projetos pessoais, né, como a Cristina faz agora. Então, vamos lá, pessoal. A Verdade sobre a Universidade é um projeto muito bacana, que, infelizmente, a gente não conhecia até recentemente, nós do Iaras e Pagus, e quando a gente conheceu, a gente se encantou, e, levando em consideração o momento que a gente vive, a gente acha que esse projeto merece ser super divulgado, ser compartilhado, ser discutido, para o máximo de pessoas possível, né? Porque a gente tem a gente tem uma dificuldade de sair do mundo acadêmico e chegar até a grande população com questões importantíssimas. Então, a gente vai começar a discutir isso agora. Andréa, quer fazer a primeira pergunta para eles? Boa noite, Daniel, boa noite, Cristina. Boa noite a todas e a todos. Eu venho também eu sou formada pela Federal de Ouro Preto, só que a minha formação foi em 94, então a gente... E aí, década de 90, Fernando Henrique Cardoso, então nós pegamos uma universidade muito sucateada. Nós pegamos um processo universitário ali bem difícil, que já veio de um processo anterior, né, que veio com o Collor, mas ali foi um sucateamento muito forte. Quando eu saí da universidade também, ainda era os anos FHC, mas a gente viu que os anos Lula e Dilma, eles evidenciaram o papel da universidade pública, sobretudo da Universidade Federal, como um centro para desenvolver um projeto econômico, político-econômico também, né, um projeto desenvolvimentista, mas também para projetar o Brasil em todos esses aspectos que são extremamente relevantes, partindo da pesquisa, né, da expansão da universidade na pesquisa. Eu queria que vocês me contassem qual foi a experiência de vocês nesses anos, Lula e Dilma, com relação à Universidade Federal, às universidades federais, e como é que você tem visto agora, porque para mim esse desmonte do MEC é um desmonte muito provocado. Na verdade, colocar essas pessoas no MEC não é que são pessoas que são ineficazes para o MEC, não. Dentro da proposta do que o Bolsonaro quer, são as pessoas certas, que é para fazer o MEC não andar, não é? Muito pelo contrário, é para fazer com que ele não vá para frente, e se for para frente, vá de uma maneira autoritária e sem nenhum tipo de experiência, né? Porque ficou muito claro, tanto com o Vélez Rodrigues e agora também com o Abraham Weintraub. Então, eu queria que você me falasse do que vocês tinham, dentro das relações de problemas também, porque nem tudo eram flores na Universidade Federal, nas universidades públicas. Mas, enfim, você tinha ali uma possibilidade de fomentar pesquisa, de produzir. Eu vi a minha própria universidade onde eu estudei, a Federal de Ouro Preto, ela cresceu absurdamente durante esses anos. E hoje ela está
pedindo socorro também. Então, eu queria que vocês me contassem um pouco essa trajetória de como estava a universidade, né, atrás, como é que ela está agora, e o que vocês veem com esse MEC assombroso. Olá, boa noite, André, boa noite a você também. Eu penso que, tanto na década de 90, nos governos do Fernando Henrique, nos governos neoliberais, quanto na década de 2000 em diante, nos governos do Lula e da Dilma, houve preocupação com a universidade, mas sob um prisma diferente. E isso é importante a gente prestar atenção, porque hoje nós temos, de fato, uma outra forma de ver que rompe com todas as duas anteriores. Na década de 90, foi quando eu fiz minhas pós-graduações e foi quando eu entrei para ensinar na universidade, foi precisamente em 1990. A importância que os governos deram às universidades, e foi bastante comparado com a década anterior, que foi quando eu me formei, tinha um viés muito mercadológico, havia um investimento na universidade, havia um investimento no produtivismo acadêmico muito forte, que se evidenciou a partir daqueles tempos, havia uma certa desqualificação da mão de obra, e houve um grande esforço no sentido de que esse produtivismo tivesse impactos na geração de patentes, tecnologia, etc. E tal. Bom, na década de 2000, enfim, nos governos do Lula, quando começou nos governos do Lula e depois no seguinte da Dilma, a universidade atrai o interesse dos governos também, só que desta vez sob um prisma diferente. A questão para esses governos foi dar-lhe uma atenção à universidade do ponto de vista mais popular. Ou seja, o ReUni, por exemplo, foi uma expansão das universidades que tentaram sair, e que, bom, muitas saíram, dos campi nas cidades principais para irem para o interior. Enfim, isso por um lado, o alcance da população. Por outro lado, houve uma certa valorização da mão de obra, investimentos dentro da universidade e, por fim, o programa de cotas. Quer dizer, foram dois grandes eixos de tornar a universidade mais acessível a outras classes sociais. Para mim, essa é a grande diferença. Hoje, com o governo de hoje, há uma ruptura com essa marcha. Por mais que ela tenha sido, e de fato foi, tem cariz diferente entre os dois governos, ou entre os dois blocos governamentais, que houve na década de 90 e do ano 2002 para cá, ainda assim, ainda que eles estivessem diferentes, havia um reconhecimento por quem dirige um projeto nacional de que a universidade é uma necessidade, seja qual for o projeto de nação que se pretende. Hoje, o que nós vemos é que simplesmente a universidade não faz a menor diferença para o projeto de nação que eles têm. E é, francamente, assustador. Eu acho que ainda mais assustador ainda se nós pensarmos que o que está sendo rompido não é sequer com a ideia de um ensino, de uma educação, um ensino público superior, de qualidade, gratuito, mas é com a educação em si, com a ideia de educação. O Brasil, ele é um país de pouquíssimos consensos, né? Porque somos um país em constantes disputas históricas há muito tempo, enfim. Mas, do ponto de vista da governança e da administração pública, um dos poucos consensos que nós tínhamos, por exemplo, é que lugar de criança na escola, né? E hoje em dia, até mesmo isso já é contestado. Fala, não, criança pode ser educada em casa. E, da mesma forma, começa-se a atacar e desvalorizar a figura do professor, a experiência de educação. Então, de fato, é um projeto de nação do qual a educação não apenas não é um componente, mas se torna uma inimiga, que é um projeto de nação construída sobre verdades auto-enunciadas e autodeclaradas, às quais a educação se torna uma barreira.
Então, daí vem um processo de desmoralização, de desinvestimento, de retração, né? Tá certo, né? A gente tem hoje um governo que quer que as suas opiniões, o seu universo paralelo predomine, então fica difícil realmente concorrer com cientistas, com professores, com o universo acadêmico, né? É até inimaginável. Eu só não sei como ele encontrou alguém que concorda com ele para colocar agora no ministério. São essas coisas, né? Eu vou dar boa noite para as meninas que começaram a chegar aqui, público. Lenise já fez alguns comentários. Rosana Gomes, boa noite, meninas. A Lenise disse que o Paulo Renato era privatista. Na época do Lula e da Dilma, a gente conseguia fazer um planejamento em todos os sentidos, corroborando o que vocês estão falando, né? Tem mais um comentário dela bacana aqui. Na época do FHC, eu tinha que tirar dinheiro do bolso para fazer pesquisa. O PR disse que não tinha. O PR Paraná, Lenise, é isso? Diz que o Brasil não. Diz que o Brasil não tinha que fazer pesquisa básica. O presidente, é isso? Me explica o que é esse PR, porque eu tenho dúvidas, mas tudo bem. A gente sabe que realmente o que ela está falando faz sentido, né? Professor, muitas vezes, até hoje, até durante os governos progressistas, muitas vezes o professor, às vezes, contribuía com alguma coisa fora da universidade pública, principalmente na escola básica, para incrementar um pouco a sua aula e fazer a coisa ficar mais bacana. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto mesmo, né? Esse projeto da verdade sobre a universidade pública, como ele surgiu, por quê e em que pé ele está hoje, para o nosso público conhecer, poder visitar, poder engajar, poder contribuir, poder compartilhar, enfim. O projeto, ele surge, a ideia, o ânimo e a força para fazer o projeto vem ao longo do segundo turno das eleições, e depois das eleições ficou bem claro que, bom, existia uma mudança bastante explícita e forte no modo como o senso comum era construído, como os consensos são construídos no Brasil, como a comunicação é feita e como as pessoas recebem as suas informações. Então, foi eleito um candidato que tinha apenas 11 segundos na TV e, bom, não precisou da comunicação que nós estávamos acostumados, dos canais de comunicação que nós estávamos acostumados a utilizar, e você via que as pessoas cada vez mais detinham suas certezas oriundas de mensagens recebidas, né, aquelas cartilhas, aquelas coisas, aquele monte de fake news que apareceu nas eleições. Quanto mais frequente aquilo aparece, mais certeza se torna. A verdade se torna, de fato, vinculada à forma ou à frequência com que a mensagem aparece, e deixa de estar vinculada a uma observação fundamentada, sistematizada, concluída a partir, enfim, de um raciocínio. Então, a gente pensou, olha, temos que fazer alguma coisa para disputar essa arena, temos que disputar essa arena da comunicação do WhatsApp, temos que disputar esse novo modo de se comunicar com a população. Temos muito a dizer, mas não adianta ficar escrevendo textão no Facebook, porque as pessoas não vão ler. Então, temos que encontrar uma forma e um meio de acessá-los. E foi aí que começamos a conversar, reuniões de entidades com outros professores, a ideia foi sendo gestada, evoluindo. A Cristina começou a estudar de forma mais sistematizada, inclusive, o modo como essas comunicações se davam por redes sociais. E, bom, chegamos um pouco a uma arquitetura que, inspirada no nosso algoz Steve Bannon, né, mas que elaborado de forma muito mais democrática, e de forma muito mais transparente também, que era compor, então, um núcleo responsável por fazer pesquisas sistemáticas com base em fontes, em referências, em relatórios, em pesquisas que pudesse gerar esse conteúdo, formatar esse conteúdo de uma forma bastante fácil de ser compreendida, objetiva, direta pelas pessoas. Depois, enviar esse conteúdo, primeiramente, para uma rede de professores que nós fomos alimentando, formando e construindo ao longo de meses. Hoje ela está com 700 professores do Brasil inteiro, que são os primeiros a receberem essa mensagem, né? Hoje, a campanha passou por momentos diferentes, agora nós estamos fazendo a Quinta da Verdade. Então, toda quinta-feira, nós enviamos um cardzinho, que nós chamamos um cartão, uma comunicação, né? Como se fosse
e nesse card tem uma mensagem específica, objetiva, direta, que mostra as várias facetas da universidade pública, muitas vezes desconhecidas pelo público, né? Então, esse card é enviado para os professores, para essa lista de 700 professores, que tem como missão, entre aspas, redistribuir esse card nas suas próprias redes pessoais. Depois, esses cards vão também para os nossos perfis oficiais da campanha, que é o @verdadesobreuni, que está no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde a gente monitora também um pouco as reações. E desses professores, desses 700 professores que recebem a mensagem primeiramente, nós recebemos também constantemente sugestões, né? Muitos, inclusive, integraram o núcleo do projeto, hoje fazem parte com a gente da elaboração dos cards, e começaram como receptores da mensagem nesse grupo de professores. E aí o projeto começou a crescer organicamente, quer dizer, você disse que conheceu há pouco tempo, muita gente conheceu há pouco tempo, porque, na verdade, nós não tínhamos, nem pretendíamos fazer nenhuma grande comunicação em massa, então ele foi, de fato, crescendo organicamente, no boca a boca, no reenvio, tá? Ele foi constante, né, o alcance do projeto. Hoje nós já temos, só no perfil oficial, mais de 100 mil visualizações por semana das mensagens, mas o perfil oficial do Facebook não é nem mesmo o nosso principal canal, o foco, né? O foco são, de fato, as redes pessoais de cada um dos professores que recebe a mensagem. A Lenise está rindo aqui na minha cara porque o PR era o próprio Paulo Renato, gente. Olha só, e eu não me toquei, né? Muito bem, está chegando mais gente. Américo Fortal, bem-vindo. Pessoal, quando o Daniel falou, né, os endereços, eu joguei aqui no chat, tá? Então, @verdadesobreuni, tanto no Twitter, quanto no Face, quanto no Instagram, para conhecer o projeto. É muito bacana, é muito fácil de compartilhar, porque vem sempre uma imagem, mais um pequeno texto explicativo, muito legal. Só a imagem, na verdade, já é bem rapidamente visualizada para a gente ajudar. E, na verdade, passar informações sobre a universidade que, infelizmente, pouca gente conhece. Mas eu vou guardar essa discussão para depois, porque é a vez da Andréa fazer a pergunta. Andréa, faz sua pergunta, depois eu volto com isso. Daniel e Cristina, voltar aqui. Eu sou professora, né, sou professora de História, e você falou uma coisa que é fundamental e que eu acho que é extremamente preocupante. É uma desvalorização da educação, mas é uma desvalorização que ela soa como proposital, ela tem uma intenção. Então, primeiro, acho que é desvalorizar o papel da educação, logo depois você desvaloriza o papel do professor, você criminaliza esse professor, porque eu acho que eu estou em sala de aula há 15 anos, mais de 15 anos, e eu acho que de alguns anos para cá é que eu tenho visto nós como inimigos pelos olhares dos alunos. Eu acho que é isso que é muito assustador, né? E a falta de noção, de compreensão de como a educação é a única saída para um país, seja para melhorar o capital cultural de uma estrutura, né, de um segmento social, de uma estrutura social, seja para a pesquisa, seja para o desenvolvimento da ciência. Quer dizer, ele engloba tanta coisa, e que, por outro lado, você tem hoje um anti-intelectualismo, que é muito forte, né, essa onda anti-intelectual, pautada das coisas mais absurdas, que vai de terra plana a, né, filósofo Olavo de Carvalho, que não dá nem para a gente fazer dois... Né? Eu falo que comentar o Olavo de Carvalho, sim, você fala o nome dele e acabou o comentário, né? Porque não tem o que comentar. Não é? E tanta bizarrice. E aí eu vi a página de vocês e vi que, no primeiro momento, vocês estão mostrando muito a universidade, né? O que ela produz, o que ela pesquisa. A minha dúvida é, vocês pretendem também soltar informações relacionadas ao papel da universidade na vida, dentro desse processo mesmo de modificação de uma estrutura social, como a Cristina disse, né, que veio com a inclusão, com as cotas, o papel de transformação que é para uma sociedade você ter a pesquisa, né, o desenvolvimento de pesquisa. Como é que vocês pretendem dar continuidade a esse tipo de trabalho? Olha, nós temos preocupação com isso. Nós entendemos, quando começamos todo esse processo, que a razão do ataque à universidade era porque ela produzia pensamento, nomeadamente pensamento crítico. Então,
para além de produzir pensamento crítico, massa crítica, e isso é sempre muito nefasto a projetos autoritários, ela forma as pessoas das classes subalternas, principalmente a partir do programa das cotas. Ora, formar gente das classes subalternas é sempre também um extraordinário risco e perigo para os projetos autoritários e elitistas. Bom, nós na academia na universidade, temos sempre uma dificuldade de nos tornarmos claros para as pessoas. E isso é um erro nosso. Assim como foi erro das universidades não se mostrarem para a população, né? Serem vistas como um castelo inacessível para o comum dos mortais. A gente tem que assumir os nossos erros, e isso é um erro que as universidades cometeram e cometem, e que agora, graças a esse ataque, graças a esse ataque, estão tentando recuperar o tempo perdido. Eu nos ponho a nós também nessa situação. Nós iniciamos isso, porque é que nós não fizemos isso há mais tempo? Porque é que nós estamos só fazendo isso agora? Né? Mas a Andifes também começou uma campanha em defesa das universidades. A Associação dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Eles já publicaram, salvo engano, 3 vídeos muito bem feitos sobre a importância, o papel e o que fazem as universidades. Acho que foi lançada ontem uma frente parlamentar de defesa das universidades. Enfim, a sociedade pensante está se mobilizando para se defender do projeto autoritário que precisa destruir a formação de pensamento crítico e formar as pessoas que socialmente, pela sua origem de classe, podem combater esse projeto. Só um parênteses, eu acho que não existe bem um projeto nacional, porque nós não temos no poder uma elite, nós temos uma oligarquia predatória. Bom, mas isso é só um parênteses. Quanto à questão de mostrar não só, enfim, as descobertas científicas, os avanços científicos na universidade, é muito importante, sem dúvida nenhuma, nós mostrarmos a importância da universidade para a sociedade, para as pessoas comuns, para nós, para as pessoas normais. Então, por exemplo, nós já tivemos cards sobre o programa de cotas, sobre o acesso das pessoas negras, sobre a questão da pesquisa com os vírus da Zika, da chikungunya, enfim, mostrar o quanto a universidade não é uma Babel que ninguém entende, lá do alto da sua cúspide, esbocando verdades. Não, é um espaço republicano de todos, público, e que deve ser defendido porque serve à sociedade, porque serve ao seu povo. É isso. E a gente tem que lembrar que a universidade, ela é parte da mesma sociedade, né? Então ela vai internalizar também as contradições e as mesmas relações de dominação que existem na sociedade. Então, nesse sentido, em grande medida, ela acaba servindo também aos mesmos interesses de dominação que estão na sociedade e são cooptados para dentro da universidade pública. De toda forma, como é um espaço ainda plural, diverso e que ativamente tem, através de uma força e uma pulsão intelectual, combatida essas formas de dominação, de mercantilização, não só do conhecimento, mas mercantilização da vida de uma forma geral, a gente consegue combater um pouco essa estrutura, né, conservadora e regressiva. Então, só para ilustrar o que a Cristina acabou de falar, com relação às cotas, que você também citou, Andréa, no card que nós postamos sobre cotas, nós mostramos que ainda existe um grande abismo social. Os brancos que se graduaram, ou seja, que têm uma educação em nível superior, eles são 23% da população, que é muito pouco em comparação aos outros países da OECD, né? Por isso a necessidade brutal de expansão, e a gente pode falar um pouco mais importante, falar mais disso. Mas ainda assim, quando a gente olha só para a população negra, é um número ainda menor, 9,3%. Então, os negros, existe esse abismo social que é também, né, de cor. Nesse sentido, a universidade pública, com a política de cotas, tem ajudado a diminuir esse abismo, já que
ainda que o percentual de brancos também cresça, porque houve uma expansão geral da população, o de negros cresce o dobro, né? Então, a gente está fazendo com que os dois cresçam, mas o percentual de negros cresça mais para tentar diminuir essa diferença que existe. Então, esse é um exemplo, né, das muitas ações que surgem a partir das universidades para a sociedade, para tentar promover uma sociedade mais igualitária, né? Muito bem, o Américo Fortal está dizendo aqui que a filha dele precisou estudar muito, porque não tem cota, mas que eles são a favor da cota. Ela está cursando Direito na UFC. A Lenise disse que mostrar a universidade foi possível na era PT, com incentivo entre a universidade e as escolas de ensino médio fundamental. E eu vou ter que segurar a minha pergunta, porque ela fez uma pergunta para vocês, eu vou passar a pergunta dela, tá? Ela diz assim: gostaria de saber como vocês veem a divisão feita entre hard science e software science. Não seria essa uma maneira de dividir a ciência no lugar de integrá-la pela interdisciplinaridade? O que existe, esse nome, né, essa etiqueta, até bastante chamativa, né, que o pessoal fala, tem as ciências duras, né, e as soft science, que seriam, então, as ciências humanas. As ciências duras seriam aquelas baseadas num conhecimento científico que é objetivo, reproduzível, geralmente ligado às ciências exatas mesmo, e tecnológicas. E, bom, no momento de desenvolvimento social e econômico, no momento de organização socioprodutiva capitalista, em que a produção de mercadorias depende cada vez mais de uma sistematização de ciência, e, portanto, o próprio conhecimento acaba sendo mercantilizado, isso provocou uma valorização, digamos assim, de um ponto de vista particular do que seja conhecimento, do que seja ciência. É entender que, bom, só é conhecimento, ou só é ciência válida, legítima, ou que serve à sociedade, aquela que enxerga o mundo como algo concreto, neutro, que eu posso observar, descrever, elaborar minhas hipóteses, testar, né? Em paralelo a isso, uma valorização daquele conhecimento que mostra alguma utilidade dentro de uma forma de produção específica, né, que serve à produção. Só que esse tipo de conhecimento assim descrito e assim naturalizado na cabeça das pessoas é um conhecimento que é radicalmente, não vou dizer nem que ele é contra, porque ele sequer contempla, né, a ideia de você pensar sobre o que você está fazendo, pensar sobre o que você está produzindo, afinal, pensar que relações são essas que te levam a produzir A e não B, pensar que a sociedade é essa que valoriza um tipo de produção e não outro, é refletir, né? E educação é isso, educação é refletir, educação, ainda mais hoje, quer dizer, quando alguém, às vezes algum aluno pergunta alguma coisa mais ou menos nesse sentido em sala de aula, né? Eu costumo devolver para eles o ponto de vista deles para eles mesmos. Eu falei, pessoal, para procurar conhecimento, para procurar e repetir informação, vocês têm o Google. Vocês não estão aqui para isso. É para repetir, vocês não precisam decorar, né? Para pegar um livro, decorar, como, aliás, muitas instituições de ensino privadas que visam lucro acabam fazendo, né, como capacitadoras, mas para simplesmente pegar um manual, ler, decorar e repetir, cara, vai lá no Google a hora que você precisar, que está tudo lá na internet. Aqui vocês estão aqui para refletir, para pensar, para poder refletir sobre o conhecimento e te permite a formação aqui não é não é o livro, a formação é você, a sua cabeça que tem que se expandir para permitir que no futuro ela mesma tire as conclusões diante de realidades que a gente não consegue contemplar nesse momento. Que é o que você vai enfrentar no futuro, só o futuro vai saber, vai conhecer, a gente não consegue saber agora aqui. Então não adianta eu te dar um manual sobre o mundo de hoje, que ele não vai servir daqui a 2 anos, você precisa se formar você enquanto... E para isso, as chamadas, ou as 5 conhecidas, às vezes comum, né, as hard sciences, né, as ciências duras, elas servem a muitas coisas, mas não é isso. Muito bem, a Lenise agradeceu, ela disse muito bem, obrigada, não estou sozinha. Nada como as ciências humanas para nos ensinar a refletir. Eu acho, a gente tendo um olhar mais reflexivo, até alguma coisa das ciências exatas ajuda, né? Eu sei porque
eu estudei um pouquinho de matemática para fazer no Teatro Malbatã. A filosofia da matemática é lindíssima, por exemplo, né? É uma parte bonita. Só para fechar o que vocês falaram, eu não vou aguentar a minha piadinha. Eu costumo dizer para os meus amigos engenheiros, aí, Daniel, que tudo bem para eles se conformarem, porque alguns deles até são gente, por causa dessa brincadeira, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou retomar, então, o que eu, da outra pergunta, tinha a ver com o que eu queria perguntar para vocês, que é assim, além do pensamento crítico que a professora Cristina falou, né, que incomoda os governos autoritários, sem dúvida nenhuma, a universidade produz conhecimento, pesquisa, inovação, e isso ajuda a criar uma autonomia, né, do país, uma soberania, um desenvolvimento soberano. Me parece que isso também, neste momento, não é nada desejável, né? Mesmo que as elites sejam predatórias, as universidades elas acabam atuando, né, se deixar, apesar dessas elites, né? Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte: levando isso tudo em conta que a gente está falando, por que será que há essa distância tão grande, né, entre toda a produção de conhecimento que a gente sabe que existe? Peraí, eles caíram, Deia? Estão voltando. Opa, eu vou retomar porque vocês tinham caído, né? Agora vocês estão me ouvindo? Então, por que, apesar de todo esse de novo, apesar de todo esse conhecimento, toda essa produção imensa que a universidade pública justamente produz, porque mais de 90% da produção de conhecimento no nosso país, pelo menos, claro, estou falando do nosso país, ela vem da universidade pública, porque mesmo assim a gente tem, por vezes, dificuldade de fazer as pessoas juntarem o Léo com o Creu, ou seja, os avanços, as conquistas, vacina, o nosso lugar no combate à AIDS, um monte de coisa que a gente conseguiu, né, que a gente tem feito, muito importante, com o papel das universidades públicas. Claro que, de um lado, muita gente nunca pisou numa universidade, tem isso, sem dúvida. E a nossa mídia ela acaba recortando muito as notícias em função daquela notícia da vez. É muito difícil a gente ver uma matéria que fale da importância da Unicamp, da importância da UFRJ, da tudo que aquilo produz, né? Então, isso ajuda. Mas o que eu questiono é até do pessoal de universidade privada, ou seja, gente que sabe da importância de um curso universitário, e eu dei aula em universidade privada, por isso que eu estou falando isso com dor no coração, o preconceito contra a universidade pública, que revela um desconhecimento absurdo por parte até de professor de universidade privada, não de aluno, de professor. A que será que isso se deve, na opinião de vocês? E, claro, aí gostaria que vocês dessem exemplo das campanhas de vocês, dessa produção de conhecimento, disso tudo que sai da universidade pública e que as pessoas às vezes não têm menor noção. Até de curiosidade que vocês descobriram que vocês mesmos não sabiam quando vocês começaram a fazer a campanha. Olha, em relação ao descolamento que as pessoas sentem em relação à universidade, de não a defendendo, de não saber o que elas fazem, etc., eu tenho para mim que isso tem a ver, a André saberá isso melhor do que eu, mas eu tenho para mim que isso tem a ver com a história, com o percurso histórico, a gênese histórica também da universidade pública no Brasil. É uma instituição que foi na sua origem e foi em 80%, sei lá, na maior parte do seu percurso, dirigida às elites, frequentada pelas elites, tanto alunos quanto professores. Quando eu cheguei no Brasil, vai fazer este ano 40 anos, a universidade onde eu fui estudar, ela só tinha aula de manhã e de tarde.
O meu curso era de manhã e tinha, eventualmente, aulas também à tarde. E à noite, o campus era fechado, a universidade era fechada. Ou seja, não era dirigido aos jovens trabalhadores. Jovens filhos de trabalhadores não podiam estudar. Como é que eles iam estudar se não podiam trabalhar? Eu estudei porque eu conseguia arranjar um emprego noturno, de noite. Então, eu estudava pelo dia. Mas eles nem sequer para ter só aula só de manhã ou só de tarde. Não, eventualmente tinha também à tarde. Ou seja, não havia qualquer chance de um emprego mais confortável de dia, enfim. Os professores, não havia bem concursos públicos. Era uma casta que se renovava ali. Naquele tempo começava a surgir os concursos públicos mais rigorosos. Então, esse elitismo, evidentemente, que afastou a universidade da população e a população dele. Por outro lado, houve todo um projeto para abrir espaço para a iniciativa privada no ensino universitário. Houve necessidade de desmerecer as públicas. Se elas fossem excelentes, se elas fossem boas, se elas atraíssem a população, se elas fossem amadas pela população, não haveria espaço para universidade privada. Óbvio. Então, primeiro há que desmilinguir aquilo que existe, torná-lo ruim, incapaz de atender as demandas, para depois abrir espaço e todo mundo vai bater palmas e achar ótimo que finalmente haja um sujeito privado que venha fazer aquilo que o público não é capaz de fazer. Bom, essa construção política proposital, pensada, racional, consciente, ela, claro que afastou as universidades da população. É difícil a população gostar de uma universidade que sempre lhe deu as costas. A pesquisa feita pela elite, para a elite, num projeto elitista, segue o mesmo rumo. Né? Então, em vez de pesquisarmos a cura da malária, a gente estava preocupada com o entupimento da artéria, enfim, né? As pesquisas também refletiam politicamente para quem e a quem a universidade servia. O que nós vemos hoje é uma lenta transformação, porque não é fácil mudar isso. Né? Afinal, são gerações e gerações aqui em cima. Só que é uma transformação que é muito recente, em comparação com a idade, com o tempo de vida das universidades. E muita coisa ainda há que fazer. Por exemplo, os programas de bolsas do CNPq, nomeadamente para os garotos, para os meninos e meninas da graduação, o programa de iniciação científica do CNPq foi revolucionário nesse aspecto, um dos programas mais revolucionários desse tempo, porque permitiu que a pesquisa fosse feita e fosse desmistificada. Um garoto de 20 anos pode se iniciar como pesquisador. E eles começaram a mostrar, a trazer uma oxigenação, ainda como jovens pesquisadores em formação. A gente até tem casos, acho que o último, não foi, Daniel? Foi, o último que nós fizemos foi sobre um projeto de estudantes de iniciação científica de diversos cursos que fizeram uma tecnologia para limpar a água de rios e mares, acabando com os resíduos de glifosato, que é o maior agrotóxico utilizado no Brasil, né? O agrotóxico mais utilizado no Brasil. Em tempos onde, bom, estão todos preocupados com a contaminação por venenos e agrotóxicos, porque toda semana estão se liberando aí, cada mês tem mais 50 liberados, então as pessoas estão precisando ficar mais atentas para isso, né? E aí, recentemente, semana passada, saiu uma reportagem dizendo que de cada 4 municípios do Brasil, um está contaminado com agrotóxicos acima do nível aceitável. E aí nós descobrimos essa pesquisa, que é um dos exemplos, e de fato nós temos alguns exemplos, né, que nós publicamos também, de pesquisas bastante interessantes. Teve outro também de estudantes de iniciação científica, que fizeram um projeto na Federal do ABC, né, na UFABC, em parceria com a UFSCar, que criou um software para auxiliar na alfabetização de crianças com dificuldades. Um projeto que foi implementado nas escolas municipais, lá da Prefeitura de Santo André, com bastante sucesso.
Então, enfim, tem diversos exemplos de pesquisas que vêm da universidade, porque quando a universidade pode fazer pesquisa que, definindo a sua própria agenda de pesquisa, ela pode se preocupar com o desenvolvimento do país, com o bem-estar da sociedade, diferente de uma pesquisa orientada por critérios mercantis, que visem o lucro, que jamais vão se pautar por reais problemas da população, né? Então, isso permite que a gente também diminua um pouco a nossa dependência, né, no processo de desenvolvimento tecnológico, porque a gente pode fazer inovação aqui no Brasil, inovação social, inovação tecnológica, de acordo com as nossas próprias demandas, não de acordo com a pauta de países centrais do desenvolvimento capitalista e sem depender de patentes e de propriedades intelectuais desses países. Por isso que esse projeto, que é neoliberal, que é subalterno, que é colonial, que está tentando se implementar no país hoje em dia, ele é radicalmente contra esse tipo de instituição autônoma de pesquisa, de pensamento, de reflexão, porque isso dificulta, como eu falei antes, muito mais do que é uma barreira para eles, né? Nossa, Daniel, você estava falando, eu estava até pensando que se a gente tem liberdade, a gente encontra até novas formas de viver, novas coletividades. Por exemplo, hoje não dá para não lembrar dos índios pela manifestação deles que chegou a Brasília, e a gente sabe que existe uma riqueza imensa nesse país continental que a gente não consegue aproveitar ainda metade do seu potencial, não vou chutar quantitativamente, mas a gente sabe que a gente aproveita muito pouco do potencial, e se a gente realmente consegue, se a gente pode respirar a brasilidade do nosso jeito até na esfera do conhecimento, eu acho que essa dobradinha brasilidade e ciência, brasilidade conhecimento, brasilidade arte, nossa, acho que ninguém segurava o Brasil. Posso estar errada, posso estar sendo idealista, romântica, mas eu acredito muito nisso mesmo. Obrigada pela tua resposta. Eu vou te lançar uma pergunta que eu não sei se vocês vão conseguir responder, mas o Brester pediu. Ele perguntou assim: gostaria de perguntar aos debatedores o que pensam sobre orientação vocacional, orientação profissional, e qual tipo de orientação vocês poderiam sugerir, se vocês podem sugerir alguma coisa assim. Ele tem mais algum detalhe sobre o que tipo de prática ele está falando? Orientação vocacional no sentido de escolher o curso que você vai cursar numa universidade ou uma vez dentro da universidade? O que será que ele está... Eu acredito que seja na escolha da profissão, né? Porque ele falou orientação... Cadê? Profissional ou orientação vocacional, então deve ser alguma coisa de quem está escolhendo, para quem vai escolher a profissão, escolher a carreira, algo do tipo. Não sei se vocês conseguem ajudá-lo. Parece que é isso mesmo. É o Bresser, né? Então, eu não sei de onde ele está falando, mas aqui em Porto Alegre, a URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, ela tem todo o semestre uma ação que se chama URGS de Portas Abertas, em que sempre, mais ou menos no meio do semestre, a universidade abre as portas de todas as suas unidades e dos vários campi para receber os alunos e os pais e os seus professores, eventualmente, das escolas secundárias, públicas e privadas, do Estado. Então, por exemplo, lá na nossa faculdade, na Escola de Administração, têm atividades diversas, tem uma visita, eles entram lá dentro, eles vão conhecer como são apresentadas as várias áreas da profissão, do curso, o que é que se faz, quais são as oportunidades, para que é que aquilo serve em termos de emprego, futuro. Bom,
Isso é uma atividade que a universidade desenvolve aqui. 18 de maio, para quem estiver aqui no Rio Grande do Sul, 18 de maio é o próximo Portas Abertas aqui da UFES. E isso tem sido uma atividade que os pais e os alunos gostam, porque, bom, primeiro, desmistificam um pouco a universidade, porque entram e andam passeando por todo o canto, porque tem visita. No nosso caso, a nossa faculdade aqui entre nós, que ninguém nos ouve, não tem muita graça para ser mostrada, porque, enfim... Porque esse vídeo não está na internet. Exatamente. Mas, por exemplo, os meninos que vão ver aqueles que têm laboratório, etc., deve ser uma festa, eu imagino, porque vão visitar aquelas coisas que encantam. Enfim, o fato é que isso é um momento que os professores das escolas aproveitam bastante para discutir com os meninos dos secundaristas as suas orientações vocacionais, porque nós damos importância não só àquilo que ele vai fazer no curso, como aquilo que se faz com aquela profissão depois de formado. Né? Perfeito, obrigada, professora. Então, Brester, ele disse que está na região sudeste. Assim como a professora disse que tem lá no Rio Grande do Sul, a gente tem em São Paulo, a Ninize está dizendo que tem no Rio. Se você procurar as universidades públicas perguntando, né, sobre esse assunto, quando que eles têm, ou uma palestra, ou uma demonstração, ou uma guia. Às vezes tem até manualzinho, um guia, um folheto, ajudando, mas é legal você participar de alguma palestra mesmo, né, ou conversar com algum professor próximo de você, na universidade perto de você. Tenho certeza que você vai encontrar alguém também para fazer isso que a professora falou que eles fazem lá na universidade dela, tá bom? O Américo Fortal está falando perdi o expedito parente boicotar, pai do biocombustível boicotado com o Proálcool, falta de divulgação dos trabalhos das universidades. Há universitários que não sabem quem foi o expedito parente, por exemplo, mas conhecem o filho do Tiririca. Verdade, é isso que a gente está realmente... É uma das coisas que a gente está pontuando aqui, né, Américo? É como que a gente consegue furar a bolha acadêmica e fazer a importância da universidade pública ou do conhecimento, já estava lindo, não precisa, né? Para a população de um modo geral. Eu não sou entrevistada, então eu vou falar rápido, desculpa, que tem a ver com nossa comunicação de massa, que é pobre, nosso jornalismo não é realmente educativo e informativo, ele podia fazer muito mais, como em outros momentos da história já fez. Mas eu não sou entrevistada. André, a sua pergunta. Daniel e Cristina, vocês falaram de umas coisas bem importantes, assim, que e vejo como um grande problema ainda para a universidade. Eu sou professora, meu marido é professor, e a gente sabe que, por exemplo, eu acho que para essa categoria, que é muito professor do ensino fundamental e médio, né, da educação básica, ainda é um problema, por exemplo, o mestrado. Quando você falou que quando você chegou à universidade não tinha aula à noite, você ainda não tem mestrados à noite, mestrado e doutorado. Quer dizer, então, professores que têm que trabalhar, porque se a gente não tiver 2 ou 3 horários, né, empregos, você não consegue fechar o mês, né, e não consegue mesmo, né, é uma situação complicada. Então, mas mesmo assim, né, eu vejo que a universidade ela é o lugar da transformação, e vejo isso sobretudo porque tive muitos alunos que pegaram, alunos cotistas, sejam cotistas pela questão racial, sejam cotistas pela questão racial e social, mas pela questão social, e como isso transformou a vida, né? Como isso transforma a vida. Eu tenho alunos que hoje saíram de um colégio técnico, de um ensino técnico, foram para a universidade, agora estão fazendo mestrado, e que se não tivesse um apoio, mínimo que seja, que era bolsa, né? Um olhar um pouco mais profundo, que era uma moradia, uma bolsa de pesquisa, para você se manter. Eles não teriam conseguido, não chegariam à universidade, que foi também uma coisa que vocês falaram, né? Quantos alunos, quando vocês fizeram aquela proporção de alunos brancos e negros, né? E que mesmo assim aumentou, eu tive muitos alunos que passaram, e não apenas em uma universidade, em várias universidades, em 2 ou 3 federais,
como estaduais, né, aqui em São Paulo, mas que não tiveram condições econômicas de ir para a universidade, que também é um problema, né? Eu gostaria, então, só esse parênteses, só para a gente ver que ainda existiam problemas para se resolver, mas com certeza essa política de terra arrasada, uma política de criminalizar a educação, de criminalizar a pesquisa, de conceber, de achar, de acreditar que você tem que fazer pesquisas, como o próprio Alckmin falou um tempo atrás com relação à FAPESP. Não, tem muita coisa de humanas, essas coisas... O que é produção de humanas? É desesperador quando você escuta de um representante do Estado um absurdo desse, né? Mas que é, hoje, uma política de Estado, né? Uma proposta, né, da política de Estado do governo, desse desgoverno, que não vale nem a pena a gente falar o nome. Mas, enfim, eu gostaria de que vocês falassem, então, o seguinte, o que vocês têm percebido na universidade hoje? Como que vocês têm notado, porque você tem um corte absurdo com relação às funções, o corte de função, né, quando você recebia para você tomar uma função extra, isso foi cortado. Eles têm cortado qualquer tipo de apoio para manter a universidade funcionar, né? Eu acredito que, por exemplo, acho que a CNPq tem dinheiro para pesquisa, acho que até agora meio do ano. E como que vocês veem, e como é que vocês procuram um canal para a gente poder ampliar esse debate, que é um debate muito importante, e que eu acho que tem que manter nas redes sociais, mas tem que ir para além das redes sociais, né? É um debate que cada um tem que levantar e levar adiante. Com certeza, André. Você vê, a necessidade de expansão do ensino superior é uma coisa com a qual a gente vem lutando há muito tempo, é um debate que a gente vem tendo há muito tempo no país, e a muito custo, nós conseguimos implantar, em 2014, né, foi lançado em 2013, depois de 4 anos de muito embate, o Plano Nacional de Educação, né, que é um conjunto de 20 metas para serem cumpridas em 10 anos, entendendo naquela compreensão de que, de fato, a educação ocupava um lugar central para alavancar o bem-estar social e econômico do país. Uma dessas metas do Plano Nacional de Educação, que foi aprovada lá há 5 anos atrás, é justamente o percentual de jovens de 18 a 24 anos que estão matriculados num curso superior. Tinha como meta 50%, partindo de aproximadamente 30%, né, no indicador bruto, sem considerar as desmatrículas, né, os abandonos. Então, havia muito a ser feito, assim como em todas as outras metas, né, havia um trabalho a ser feito. Bom, muita coisa tem sido feita ao longo dos anos, mas de 2015 para cá, a gente tem visto uma queda cada vez mais acentuada a partir de um processo constante, contínuo de cortes de verbas, de investimentos, né, que acompanham um discurso de valorização da educação, do professor, das universidades, e que chega agora ao seu ápice, que a gente só não viu um impacto maior ainda nas universidades públicas, porque, bem ou mal, existem algumas leis a serem respeitadas, tem um orçamento que foi aprovado ano passado, eles não sabiam disso, mas descobriram agora, né, quando estavam no governo, que eles não podiam simplesmente fazer o que queriam. Já, como assim? O orçamento está aprovado? A gente vai lá e muda. Não pode, ministro, vocês têm que cumprir, é a lei. Então, bom, tem os mínimos constitucionais, né, o Temer já passou lá a PEC do teto, abrindo uma janela ali para poder descumprir os mínimos constitucionais de investimento em educação e saúde. Então, certamente, intenção, eles têm muitas, dentro do que eles podem, eles vêm fazendo, tivemos 3 meses de governo, 3,5, 4 meses de governo, e já diversos decretos tentam fazer cortes no investimento da educação pública onde se pode, né? Então, nós sabemos que provavelmente, já sentimos o impacto, para você ter uma ideia, as bolsas de pesquisa do chamado edital universal do CNPq, ele tem esse nome porque ele é aplicado a todas as áreas, né? Em geral, os editais saem direcionados a propostas específicas vinculadas a uma política pública, que o governo decide que, precisamos incentivar, por exemplo, a inovação, tecnologia, a saúde pública, o desenvolvimento de vacinas, e aí
parte dessa política pública é fazer um edital para incentivar a pesquisa naquela área. O edital universal é aquele que se aplica a todas as áreas. O CNPq teve um edital no final do ano passado, julgou, aprovou uma série de projetos, aprovou um determinado orçamento. Na hora de implementar esse edital, recebemos na semana passada os coordenadores de projetos digitais universais do CNPq, de que estavam congeladas as implementações de bolsas em virtude de cortes orçamentários. Então, quer dizer, já sentimos certamente um contingenciamento, um sufocamento, ainda conseguimos manter, né, mais ou menos o que fazíamos, graças a uma continuidade institucional, legal, que a gente preserva ainda alguma institucionalidade no país, mas certamente vai haver essa luta, né? Vai haver essa briga sobre, de fato, se eles vão conseguir ou não, porque eu também não dou como vencido, não entrego a toalha de que, bom, eles vão fazer algo, vão fazer, não, eles vão tentar fazer muita coisa, mas isso vai depender também do grau de resistência que eles vão encontrar para conseguir. Muito bem, muito bem. Aqui em São Paulo, não sei se vocês estão sabendo, acho que eu comentei com vocês, né, que eles têm um projeto, entrou hoje já, ontem, uma CPI das universidades públicas, né, a Unesp, e estaduais, claro, Unesp, Unicamp e USP. E a cada momento em que eles falam uma abobrinha, alguém corrige, porque não é bem assim, porque não é bem assado. Aí o departamento jurídico ou parlamentar jurídico já falou, mas isso não é motivo para CPI, para abrir uma CPI, você tem que ter um motivo concreto, real, você tem que ter um caso, uma suspeita de corrupção, por exemplo, se eles falam que é má gestão. Você fala, não, isso não pode, não pode abrir uma CPI por causa disso. Ou seja, eles ficam tentando cercar para legitimar, tirar verba, cortar verba, eventual privatização, trocar reitores. A gente sabe do trágico caso do reitor Cancelier. Enfim, a gente sabe que eles vão tentar, mas a gente vai resistindo, sim. É isso mesmo. Eu acho que é uma causa que, como o André falou e você falou, a sociedade inteira deve abraçar, e por isso que a gente quer ajudar nessa campanha, então. Agora, eu queria, então, que vocês falassem... É minha vez, né, Déia? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os próximos passos, a Andrea já falou, mas eu queria saber, assim, de parcerias. Que parcerias que a gente consegue estabelecer, né, vocês com o projeto bacanérrimo que vocês têm, com outros grupos de trabalho que sofrem dificuldades ou semelhantes ou muito diferentes, mas provindas pela mesma situação que a gente vive. Como que a gente pode se ajudar? Esses grupos de trabalho, um fortalecendo o outro, um ajudando a divulgar o outro. E no caso de vocês, inclusive, tem muita área de convergência, porque na universidade cabe todo o conhecimento, está tudo ali, né? Então, vocês conseguem dialogar, por exemplo, com a importância de um certo aspecto da engenharia, como vocês conseguem dialogar com a importância da saúde, do SUS, da medicina, dos hospitais universitários, que estão todos sob ataque, pelo menos por aqui, o que é um absurdo, e por aí vai. Então, que tipos de parceria a gente consegue estabelecer? Vocês já têm? Fala para a gente, ou que vocês gostariam de ter, acham importante que apareçam, até para outros grupos também entrarem em contato com vocês, né? De repente, para somar forças. Olha, a única forma dos mais frágeis, dos mais fracos, daqueles que não estão nos poderes instituídos poderem resistir, é por via da união das suas pequenas forças. Não temos outra saída, e isso é historicamente comprovado. Então, bom, o que nós temos feito é tentar reverberar o que outros fazem no mesmo sentido, por exemplo, como a gente reverberou vídeos, a campanha da Andifes e outros que existem, e eventualmente os que vierem a existir, e sermos reverberados, ecoados por eles também. É a única solução que nós temos.
Por que a gente tem que fazer isso? Porque a única forma de a gente defender uma instituição republicana é a República e seu povo se porem em sua defesa. Para isso, as universidades que foram e que são elitistas, mas estão lutando há uns anos, e olha que isso não é majoritário, temos muitos professores universitários contra as cotas, por exemplo, né? Sabemos disso. Então, é uma luta titânica que a gente tem dentro das universidades, porque nós não temos uma coesão nesse particular, por exemplo, desse exemplo que eu acabei de dar. Mas outros. Por exemplo, aquilo que o Daniel estava falando há bocado sobre as ciências duras e as ciências humanas, etc. Para muitos, isso é uma divisão absolutamente cabível, justa e pertinente. Para quem tem a mercadoria no centro da vida social, não tem por que ser contra isso. Então, para nós reverberar, construir uma narrativa que demonstre o esforço que a universidade faz, que muitos dos seus setores fazem, para serem para ser um esteio do desenvolvimento nacional inclusivo, democrático, plural, etc., é o esforço que a gente faz e que a gente vai reverberar todos os que fizerem do mesmo jeito. A situação está muito complicada, mas sempre há uma forma há oportunidade de a gente achar espaços de resistência. Esta semana tivemos 2 notícias péssimas, para além dessas que você já acabou de citar, como a da imbecil da CPI lá de São Paulo. Mas, por exemplo, aqui, o reitor desta universidade anunciou que estão suspensas as bolsas de ajuda aos alunos cotistas que precisam de apoio para permanecer na universidade. Não basta eles entrarem, temos que dar suporte para eles permanecerem. Avisou que, por conta do contingenciamento, vai suspender essas bolsas. O que é trágico, porque poderemos ter cotistas que se esforçaram barbaramente para entrar e não conseguem permanecer porque não têm como se sustentar estando dentro da universidade. Recebemos também a notícia esta semana de uma das nossas companheiras de núcleo da campanha, verdade, sobre a Universidade Pública, que o Centro Cultural da UF, em Niterói, fechou por falta de manutenção. E era o mais importante centro cultural em Niterói. Mas, por outro lado, eu soube hoje que na Universidade Federal de Alagoas, os estudantes de pós-graduação, apoiados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e pela sua reitora, pela reitora da Universidade Federal de Alagoas, instituíram cotas para o programa de pós-graduação. Naquilo que você estava falando sobre a questão noturna, eles não entraram, não enfrentaram a questão do tempo da aula, mas enfrentaram a questão de cotas, e isso é importantíssimo, isso é uma vitória. Achei muito bonito esse exemplo da UFAL, porque nós estamos só nos defendendo neste momento, estamos amparando golpes o tempo inteiro e esquecemos que nós também temos que ter proposições. Claro que nos falta tempo e energia para propor, porque estamos nos defendendo de um mundaréu de ataques, mas a gente tem que ser capaz de fazer isso. Essa nossa iniciativa pode ser vista assim. Alguns dos nossos cargos criaram uma certa tensão, porque não foi só dizer, olha o que nós fazemos, foi também dizer, nós fazemos isso e queremos continuar fazendo isso, como, por exemplo, defender as cotas e a inclusão étnica nas universidades. O caso das cotas, inclusive, foi uma sugestão da UNE. Então, a UNE é uma parceira também do projeto, e temos outras instituições que também compartilham e encaminham as nossas comunicações, assim como a Cristina falou, nós também comunicamos aqueles que nós podemos de outras iniciativas também alinhadas. Os institutos federais estão com vocês também? Os institutos federais, eles não estão, não dá para dizer formalmente, porque nós não somos um coletivo formal, mas eles não estão contemplados na ideia principal, da bandeira principal do projeto, a priori, mas em algumas das comunicações nós consideramos também os institutos federais. Então, por exemplo, quando nós
fomos falar do número de instituições públicas de ensino superior, do público. Você vê, a gente falou disso agora há pouco, eu não mencionei esse dado, né? 2/3 dos universitários das federais vêm de famílias com renda média de um salário mínimo e meio. Então, isso foi uma transformação de anos recentes que nós tivemos, né? Uma conquista de anos recentes. Então, esse tipo de estatística mais ampla, quando nós fazemos, nós buscamos, quando possível, incluir os institutos, né? Tem um outro que nós... Como as universidades estaduais. No caso que nós lançamos, por exemplo, no dia 17 de janeiro, nós colocamos, o Brasil tem 293 instituições públicas de ensino superior, então 293, portanto, incluindo os institutos, que oferecem 11 mil cursos de graduação gratuitos em todo o país. Então, são 11 mil cursos no país inteiro. E, bom, então os cards, alguns eles vêm com estatísticas, e outros eles vêm com casos concretos, né? O motivo de fundo de todos eles, assim, a motivação que nos levou a iniciar o projeto, inicialmente foi desmistificar muito das coisas que as pessoas às vezes achavam, pensavam sobre a universidade pública, né? Amparado por esse desenvolvimento histórico elitista da universidade. Então, por exemplo, de que na universidade só quem tem acesso é rico. Não, isso não é mais verdade. Ao menos nas federais, ela reflete a pirâmide social brasileira. É um ambiente extremamente diverso, extremamente plural, né? Então, são muitos casos com estatísticas e números por causa disso, né? Como da pesquisa também, que a Nani mencionou, o Brasil é o 14º maior produtor de pesquisa científica no mundo, se considerarmos apenas as pesquisas com publicações em revistas indexadas internacionalmente, e portanto, desse universo, 99% ou mais, 99,1%, vem de instituições públicas, né? Praticamente só se faz pesquisa no Brasil em instituições públicas, né? É o contrário do que alguns mitos dizem recentemente. Então, a ideia era desmistificar, e nesse sentido existem alguns mitos, inclusive, sobre os institutos federais, que nós, quando possível, procuramos contemplar sim, apesar de no núcleo hoje estarmos professores e técnicos apenas de universidades públicas, tanto estaduais quanto federais. Lenise perguntou se a pós-graduação está nessa estatística que você falou. Na estatística de estudantes, acredito que não. Dos 2/3. Dos 2/3, Era alunos... Ali aquele dado é da pesquisa da Andifes. Tá. Universitário. Vale, uma boa questão, viu? Quem foi que perguntou? Lenise. Lenise, no dia 21 de dezembro de 2018, nós fizemos um post com esse dado, e foi uma boa questão. Eu vou pesquisar e vou responder nos comentários lá desse post, para poder ficar mais claro, porque eu também fiquei curioso a respeito. Muito bem. É bom a gente ouvir dados dos institutos federais, porque, como sabemos, ou para alguém do nosso público que não saiba, eles estão sob ataque, né? Um decreto pode simplesmente transformar radicalmente os institutos federais, que, para quem não sabe, são importantíssimos hoje no país. Eles mudaram a carinha, aliás, né? Tem a ver com o que o Daniel acabou de falar, eles mudaram a carinha a chapa, o retratinho que a gente tira da educação no país, em termos de acessibilidade, em termos de qualidade, inclusive. Tá? Então, é muito importante essa defesa. Aliás, tem um abaixo-assinado na internet, na página nossa, Aras e Pagus, a gente colocou, agora no fim do dia, um abaixo-assinado. A gente sabe que isso não adianta muita coisa, mas é o mínimo que a gente pode fazer para pressionar por essas coisas, né? Você quer falar, André? Pode falar. E que nos resultados do ensino básico, os dados dos institutos federais foram escondidos. Porque eram dados de qualidade, enfim, tudo que tinha com uma propaganda negativa, ele é exatamente o contrário, né? Ele é oposto, ele é positivo. Por isso Eu não lembro se foi altíssimo, foi altíssima a proporção dos institutos federais nas últimas avaliações em relação às escolas privadas, não em relação à escola básica pública. Tá? Em relação à escola básica privada, os institutos federais estão
Muito bem, gente. E é claro, né, que uma das coisas, para vocês terem ideia do decreto, é que agora deixa de ser obrigatória uma série de recomendações para os professores que vão dar aula lá, por exemplo. Ou seja, vai cair a exigência de titulação de professor, então vai cair a qualidade. Vai, em vez de ser... Enfim, olhem lá, está lá no Yaras Pagus, para a gente não gastar mais tempo com isso, porque a gente está com os professores aqui discutindo a questão da universidade pública, mas o conjunto da obra é muito semelhante hoje, né? André, você gostaria de fazer uma última perguntinha para eles, porque a gente já está com 69 minutos, eu tinha um monte de coisa para perguntar, mas a gente não pode abusar, né? Já são quase 70 minutos de live aqui. Eu acho que assim é mais assim um pedido e eu falar um pouco da minha. Eu me formei na universidade pública, eu fiz licenciatura em História na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu gostaria que as pessoas tivessem a noção da importância da universidade, porque para mim o que eu levo da universidade, olha que eu me formei há 21 anos, mas é tudo. Acho que a minha formação, boa parte da minha formação enquanto pessoa, a minha vida, os meus amigos, tudo que me relaciona está vinculado aos anos que eu passei dentro da universidade. Então, a universidade é muito além de tudo isso que nós conversamos. Não é muito além. Ela é um espaço de pertencimento, um espaço de identidade, um espaço de transformação. Eu acredito que nesses anos, de alguma forma, como a Cristina falou de uma maneira perfeita, tentou mudar esse perfil universitário, e isso, acho que, de certa maneira, trouxe para essa elite do atraso um certo susto, né? Quando os filhos das empregadas domésticas passaram a tomar cada vez mais esse espaço. Eu agradeço o trabalho de vocês, eu acho que o que vocês precisarem, a gente está aqui, e incentivo, olha, vai saindo da rede, o que vocês precisarem, vai haver algum tipo de manifestação, o que for possível para a gente fazer, a gente está aqui para agregar forças. Eu é que agradeço e é isso. Antes de pedir para vocês falarem as considerações finais, os recadinhos finais que vocês vão querer passar para a gente, eu queria comentar que, coincidentemente, ou não, Andréa, o primeiro artigo que aparece na página deles hoje, a verdade sobre a universidade pública deve estar fixada, é a desinformação sobre as universidades públicas é proposital e tem a intenção de justificar o discurso privatista. É uma matéria da Unicinos. Olha como né, as coisas convergem, além do autoritarismo, essa sanha de assolar o nosso Estado. E comentar também que a Rosana disse, peraí, Rosana, que acho que ela também é professora. Sou professora, trabalho na rede pública de ensino e confesso que cada dia surge um novo desafio. Os professores estão desolados. Ela comentou isso quando a professora Cristina estava comentando, né, essas questões. Então, agora, Daniel, professora Cristina, antes, uma última coisa antes de vocês falarem, pessoal que está acompanhando a gente ou que vai assistir a live depois, acompanhem, repetindo, no Twitter, no Instagram, no Facebook, se inscrevam nessas, sigam no Twitter, se inscrevam na página deles no Face, sigam no Instagram, porque tem material deles para promover conhecimento, para promover informação, é muito bem bolado, é muito bacana, é muito bem pensado, então ajuda, contribui demais para informar a nossa população, não só sobre a universidade, aliás, cada imagem deles e textinho que eles falam sobre a universidade, a gente acaba aprendendo sobre a temática também que eles estão discutindo ali. Então, é muito bacana. Entrem lá, tá bom? Daniel, Cristina, o que vocês gostariam de deixar de recado final para o pessoal? Nós queremos ajuda, apoio, para romper a bolha que está formada em torno das universidades, seja porque elas têm um passado e uma trajetória elitista e os tempos de popularização são curtos, é muito recente no tempo histórico, assim como porque elas estão na linha de frente dos ataques de um projeto elitista ao que elas, por excelência, se opõem, por formar gente plural em termos sociais e em termos étnicos,
e por formar pensamento crítico, capacidade do indivíduo de pensar por si e de resolver seus próprios problemas. A universidade sozinha não vai abrir suas portas assim tão facilmente. Nós precisamos de enfiar a porta dentro e nós precisamos do povo, dos jovens, dos trabalhadores para se enfiarem porta dentro. Nós estamos fazendo força desde dentro, eles têm que fazer força desde fora. Se eles empurrarem, nós puxamos e abrimos essas portas e defendemos a universidade. Só uma universidade popular pode efetivamente resistir a um projeto elitista e autoritário que estamos vivendo, lastimavelmente, no Brasil nos últimos tempos. Portanto, nós, de dentro das universidades, chamamos aqueles que estão fora para vir para dentro, porque nós estamos fazendo uma força enorme para abrir essas portas. Na verdade, devia ter falado primeiro para encerrar com essa sua mensagem, que eu acho que foi uma síntese bastante valiosa do que nós tínhamos para dizer. Mas eu queria, então, de forma bem prática, novamente convidar as pessoas a não só visitarem, curtirem, olharem, compartilharem o nosso conteúdo, mas também se engajarem nessa campanha e perguntarem, sugerirem, se comunicarem com a gente, para poder ajudar, de fato, a formar essa rede, né? Porque, como a Cristina falou antes, é através da união das nossas forças que nós vamos enfrentar aqueles que têm poderes instituídos, e não existe fim da história. Então, quando se fala que, bom, nós perdemos a eleição, nós temos loucos no poder que se baseiam em ideias alucinadas e tem aquele desespero, bom, isso é um processo de tentativa, de cooptação, de implementação do seu ideal de país, de nação, que vai encontrar resistência através, primeiramente, na realidade, né? A própria realidade já os impede de fazer a maioria do que eles gostariam de fazer. E depois na nossa luta política, na nossa opinião, na nossa no nosso ativismo, na união das nossas forças que tem que ser colocada para ser vista. Então, vamos agir juntos, vamos ficar juntos. Bom, aqui a Lenise aplaudindo vocês. Você quer falar, Dé? Ninguém solta a mão de ninguém. É isso. Aê! Lenise aplaudindo vocês, dizendo pensar por si. Isso é lindo, pelo final da fala da professora Cristina. Eu não tenho palavras para agradecer o trabalho que vocês fazem, que hoje me parece... Aliás, a universidade sempre teve uma importância fundamental, né, para as nações, e o trabalho que vocês estão fazendo hoje é muito, muito importante para a sociedade brasileira. Eu espero realmente que ele se expanda muito, que ele agregue muitas parcerias, que muitos outros grupos de trabalho façam coisas muito semelhantes aos que vocês fazem hoje, nas suas respectivas áreas, e realmente ninguém solte a mão de ninguém para a gente vencer nossos desafios. E como a professora falou, não é só segurar isso que a gente já tem, é ir além. A gente está muito na defesa, a gente não quer ficar só se defendendo de tanta barbárie, tanta loucura, né? Que o sanatório geral Chico Buarque passe logo, chega, esse sanatório geral tem que passar, e que a gente realmente consiga avançar cada vez mais. Professora Cristina, muito grata. Professor Daniel, muitíssimo grata também. Eu peço para vocês ficarem um pouquinho aqui, eu vou desligar, mas a gente fica um minutinho aqui, tá bom? Público, muito obrigada, compartilhem a live e se engajem nessas campanhas junto com a gente. Valeu, queridos, boa noite.